Bom, nós voltamos aqui com o Diário Brasília. Hoje, um Diário Brasília muito especial. Estamos recebendo aqui o psiquiatra Augusto Cury, um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos grandes escritores do Brasil, de grandes best-sellers. Vou falar com muita humildade. Hoje eu sou publicado em mais de 50 países, das mais diversas culturas. São dezenas de milhões de leitores. Então nós recebemos cartas, e-mails, mensagens de inúmeras pessoas que dizem que deixaram de ser vítimas da sua história e aprenderam a ser autores, protagonistas do teatro da sua vida. Entraram no palco, aprenderam a desenvolver ferramentas emocionais e intelectuais para terem saúde psíquica. Então, de uma certa maneira, elas foram influenciadas, mas não porque elas usaram os meus ensinamentos, as minhas ideias, os meus pensamentos como respostas para a sua vida. É porque elas mesmas aprenderam a encontrar suas próprias respostas. Elas se tornaram viajantes na mais importante viagem que um ser humano deve empreender. Uma viagem para dentro de si mesmo. Uma viagem que, infelizmente, poucos fazem. E encontraram um endereço que é o mais importante que uma pessoa deve encontrar. Um endereço na sua própria mente, na sua própria emoção. Eu já tive a oportunidade de tratar de pessoas brilhantes, de celebridades intelectuais e pessoas muito ricas. Tiveram sucesso em múltiplas áreas, mas não tiveram sucesso, infelizmente, de encontrar o mais importante de todos os endereços. Não aprenderam a serem caminhantes nas trajetórias do seu próprio ser. Não aprenderam a proteger a sua emoção e ter um caso de amor com a sua própria psique. Se tornaram vítimas e não autores da sua própria história. Meu objetivo é dar uma pequena contribuição para que as pessoas possam, na situação que se encontram, no estado intelectual que possuem, na cultura que vivenciam, deixar de ser vítimas para desenvolver essas ferramentas para terem mais possibilidades de serem saudáveis numa sociedade que se torna uma fábrica de pessoas ansiosas, agitadas, que pouco se interiorizam e pouco desenvolve a arte da observação, da dedução e da indução. Bom, pelo que eu estou vendo, então o senhor leva muito em consideração a teoria comportamental, ou eu estou errado? A minha teoria, ela aborda tanto a teoria comportamental cognitiva como a teoria analítica. Por exemplo, ela trata dos fenômenos históricos que nos tecem como seres humanos que pensam e sentem. Uma perda, uma frustração na infância, uma crítica, uma humilhação na adolescência pode ser registrada pelo fenômeno RAM, registro automático da história, no córtex cerebral, gerando uma zona de conflito que pode controlar um ser humano. 5 minutos podem mudar uma história. Então, nesse aspecto, compreender analiticamente a agenda do desenvolvimento da personalidade, as zonas de conflitos que foram produzidas, é muito importante para que um paciente possa se reorganizar, ou também um aluno reeducar a sua emoção. Mas, de outro lado, nós podemos desenvolver e devemos desenvolver ferramentas comportamentais cognitivas. Por exemplo, o eu, ele deve sair da plateia, usando a figura do teatro, entrar no palco da mente e criticar cada ideia perturbadora, cada pensamento pessimista, cada ideia antecipatória. Se não fizermos nos primeiros segundos em que essas ideias são construídas, elas serão registradas e não poderão ser mais deletadas, a não ser reeditadas. E nesse aspecto, o eu deve criticar, confrontar, impugnar como advogado de defesa. Mas, infelizmente, no mundo todo, e essa é uma crítica que eu tenho contra a educação mundial, nós não desenvolvemos um eu que tenha capacidade de escolha, que se torne crítico contra cada pensamento perturbador, que confronte, que recicle cada emoção angustiante, depressiva, fóbica, cada reação de medo, cada experiência de timidez. Somos passivos e silenciosos, onde deveríamos ser ativos, onde deveríamos gritar. Não treinamos nossos filhos e alunos ao longo do traçado da sua história para deixar de serem espectadores passivos. Então,
técnicas e ferramentas que retire o eu do seu passivismo, para que ele possa reescrever a sua história, para que ele faça uma mesa redonda com medo, traumas, impulsividades, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, é fundamental para reeditarmos as janelas killers, reescrevermos as zonas de conflito. Caso contrário, temos grandes chances de levar para os nossos túmulos as nossas mazelas e misérias.